Mas, como a gente já disse, né, com relação à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, árbitro do jogo, junto com o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que esteve no VAR, ontem uma atuação bizarra, até sinistra, podemos dizer assim, do quinteto de arbitragem, né, do árbitro da partida, os bandeiras, quarto árbitro e o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que esteve no VAR. Lembrando que o Marcelo de Lima Henrique, aos 51 anos de idade, ele mudou de federação, ele não pode mais apitar pela Federação do Estado do Rio de Janeiro pela idade dele. E aí ele procurou um outro lugar que o aceitasse, que a idade não fosse uma limitação, e a Federação Cearense de Futebol acabou aceitando o Marcelo de Lima Henrique. Então, rapaz que nasceu em Arraiá do Cabo, lá no Rio de Janeiro, agora apita pela Federação do Ceará e acabou fazendo uma arbitragem muito ruim, uma arbitragem com lances extremamente questionáveis, e a gente vai ouvir o primeiro deles, que não teve a participação de Rodrigo Carvalhais de Miranda para validar um pênalti legítimo a favor do Palmeiras. Sei não, a Atuesta tá caído, pra mim ele é atingido, e pra mim pênalti pro Palmeiras não dá, hein? E fica caído até agora. O Atuesta realmente ele recebe um pisão no tornozelo direito do Mariano. Ele ia fazer o domínio dentro da área, o Mariano chega pisando o tornozelo direito do Atuesta, que cai dentro da área. Pode ser um lance revisado por Rodrigo Carvalhais de Miranda, que está no VAR. E aí, só para detectar se foi um pisão já dentro da área, em cima da linha ou fora da área. Então, o Rodrigo Carvalhais de Miranda no VAR é quem pode tomar esta providência e sinalizar o pênalti. Agora o Atuesta manda o Marcelo de Lima Henrique para aquele lugar, porque o árbitro da partida não viu esse lance. Pênalti claro. Pô, ele toma um pisão no tornozelo, em cima da linha, quase dentro da área. Pra mim pênalti pro Palmeiras, mas pênalti claro, não tem dúvida. O Rodrigo Carvalhais de Miranda tem que chamar o Marcelo de Lima Henrique. Ele deixou o jogo seguir, ele pode ir lá no VAR olhar. Ele pode ir. Não vão. Uma vergonha. Uma vergonha. Rodrigo Carvalhais de Miranda, anota esse nome aí. Um banana no VAR. Tem que ser cortado das próximas. Tá na risca. A risca é dentro da área. Pênalti. Então, a opinião do nosso comentarista Alexandre Pretzel, junto com o Ulisses Costa, o Marcos Assunção, também estava na transmissão e todo mundo viu o óbvio. Eu vou até pedir, né, pro pessoal que está nosso Twitter aqui na Rádio Bandeirantes, lá, o Alexandre Marques tá por lá, né? O Ale tá por lá, então vou pedir pra ele colocar, pra quem está acompanhando a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a imagem que não deixa dúvida. Olha aí, onde tá o Atuesta? Dentro da área. Onde está o pé do Mariano? No tornozelo do Atuesta. Onde está a bola? No alto. Então, contato dentro da área, pisão no pé, falta, pênalti a favor do time do Palmeiras, não marcado por Marcelo de Lima Henrique e nem pelo árbitro de vídeo, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que também invalidaram este gol aqui. E vem Palmeiras, ganhou na boca do gol, bola foi solta, Navarro ganhou, soltou, bateu o Breno Lopes, tá anulando o gol, eles estão dando falta pro Galo. Estão anulando o gol. Jogadores do Palmeiras cercam o árbitro do jogo. Cercam o árbitro do jogo. O senhor Marcelo de Lima Henrique. O Mariano falha. O Mariano falha. E o árbitro deu falta. Impressionante. O Mariano falhou. E o árbitro deu falta do Navarro no gol do Breno Lopes. Seguiria o segundo. E mais uma vez nós tivemos a interferência da arbitragem e principalmente do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas, mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atuesta. E sequer chamou o árbitro para uma revisão. E podemos falar mais. Quando aconteceu o primeiro carrinho do Dodô em cima do Mike, seria o primeiro amarelo, nós teríamos um segundo amarelo, em seguida uma expulsão, a entrada no Rony, nós perdemos um dos nossos principais jogadores na Libertadores, porque ficou suspenso por 2 jogos numa entrada muito parecida. Que critério é esse que nós temos utilizado? Fazemos um gol ao final da partida e mais uma vez
nós cometemos um erro, tanto nesse caso a arbitragem, mas principalmente o VAR. Não podemos mais permitir que isso aconteça no futebol. E principalmente na principal competição do nosso país, que é o Campeonato Brasileiro. Precisamos chamar a atenção da diretoria de arbitragem, da CBF. Não podemos permitir que isso aconteça numa reta final de competição como essa, num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. E esta foi a palavra do executivo de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, após a partida, né? Ele foi aos microfones novamente reclamar de uma péssima arbitragem que tem o Wilson Seneme, né? Como presidente da arbitragem do futebol brasileiro. O vice-presidente é o Emerson Augusto de Carvalho. Ainda contam com membros como Wilton Moutinho Rodrigues, Ricardo Marques Ribeiro, o homem que já benzeu o VAR e ninguém entendeu o porquê, são alguns dos responsáveis pela arbitragem do Brasil, e o gerente do VAR, o Péricles Bassols. Então, a arbitragem brasileira vai receber na segunda-feira a presença da presidente Leila Pereira. Esta é a informação da Rádio Bandeirantes. A mandatária do Verdão, na segunda-feira, vai comparecer à sede da CBF para conversar com o presidente da CBF, com os membros da alta cúpula da arbitragem da CBF, para novamente fazer reclamações formais contra a péssima arbitragem que temos no futebol brasileiro. E o Palmeiras também, é claro, vai enviar um ofício reclamando do que aconteceu no jogo de ontem. Então, esta é a informação com relação à arbitragem, só pra gente destacar neste momento, 6 horas e 16 minutos. Se você entrar em www.cbf.com.br/acbf/análise/do VAR, até o momento não existe a análise, a divulgação dos áudios da partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, quase 20 horas depois da partida, 19 horas depois, quase um dia depois do término da partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, simplesmente a CBF não prestou esclarecimentos ao torcedor, a quem trabalha com futebol, a quem acompanha o dia a dia, quem ganha dinheiro e perde dinheiro com o futebol, porque simplesmente eles não divulgam o que aconteceu, o porquê Rodrigo Carvalhais de Miranda, que estava no VAR, não chamou o Marcel de Lima Henrique, o porquê o Marcel de Lima Henrique não aplicou alguns cartões para jogadores do Atlético Mineiro. Então a impunidade segue, porque o Marcel de Lima Henrique já está escalado para um jogo da rodada do final de semana, para a rodada do dia 29 a 29ª rodada, melhor dizendo, que vai acontecer no final de semana e também na segunda-feira. Então, o árbitro que quase prejudicou o Palmeiras, só não prejudicou porque o Verdão venceu a partida, estará em campo novamente apitando, e assim como ele faz há muito tempo, mostrando, né, o seu péssimo hábito de comandar o apito em um jogo oficial.